Oi, mulher, tudo bem? Como você está? Hoje nós chegamos no nosso dia 23 e o tema de hoje é Você carrega a imagem do Criador. E o nosso texto base está em Gênesis 1:27 e diz assim: Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você já parou para pensar o peso e a beleza dessa afirmação? Você já parou para pensar que Deus não te formou conforme nada mais que existia neste mundo, que ele te formou à imagem e semelhança dele, que ele olhou para você quando ele estava formando e ele disse: vai se parecer comigo. Eu estou fazendo algo nela, eu estou colocando nela algo eterno que é parecido comigo. Quando eu era mais nova, eu pensava que imagem e semelhança era parecer fisicamente. Eu olhava no espelho e pensava: talvez tenha algo em mim que também tenha em Deus, que talvez tenha no meu Criador. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre a nossa capacidade de amar, de servir, nossa capacidade de ser bom, a nossa capacidade de fazer aquilo que o Pai nos criou para fazer. Ele te criou com dons, com talentos. Ele colocou em você um pedacinho do céu. Ele colocou em você um pedacinho dele. E aí você começa a ver tudo que você é por um outro ângulo. Porque a sua capacidade de amar, a sua capacidade de discernir, de liderar, de comunicar, de transformar, vem dele. Tudo que nós fazemos de bom vem dele. Ele colocou em você um pouquinho dele para que você pudesse refletir a glória dele nessa terra. Para que as pessoas pudessem olhar ao redor e dizer: ali vai a filha de um Deus vivo. Ali vai uma mulher que carrega algo diferente. Ela carrega algo que parece que não é desse mundo. E não é mesmo, porque é do nosso Pai. É direto do Criador que depositou em mim e em você. Todas as vezes que você se olhar no espelho, eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você se lembre que você foi feita pelo Criador, Ele te amou, Ele te guardou, Ele te formou dessa forma. Então nada em você está fora do lugar. Nada em você é perfeito. Ei, mulher, tá na hora de começar a olhar para você com o mesmo amor que o Pai olha para você. Porque Ele desenhou cada pedacinho de quem você é. Cada traço da sua personalidade foi desenhado por Deus. Em um momento de muita pressão externa, eu comecei a questionar a Deus porque eu era da forma como eu era. E se a maneira como eu era me capacitava ou não para viver os planos de Deus. Porque as pessoas começavam a dizer: você deveria ser assim, você deveria ser assado. E eu comecei a duvidar. Eu comecei a realmente questionar se eu realmente não deveria ser diferente. E então eu me lembro que um dia em oração, o Senhor me disse: eu te fiz dessa forma porque eu já conhecia o propósito que eu tinha para você. E é isso que eu quero falar com você hoje. Deus te fez dessa forma porque Ele já conhecia o propósito que Ele tinha para você. Se Ele quisesse que você fosse diferente, Ele teria feito você diferente. Mas Ele fez assim porque existe um propósito eterno para você ser assim. E quanto mais nós andamos do lado do Pai, quanto mais nós convivemos com o Pai, mais parecida nós nos tornamos com Ele. Eu não sei se você já leu, mas em Gênesis conta a história de um tempo onde que Moisés subiu ao monte para que ele pudesse ter um tempo com Deus. E quando ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que o rosto dele estava refletindo, estava reluzindo. E as pessoas que estavam ali embaixo começaram a ter medo. Sabe, isso acontece às vezes comigo e com você. Porque nós não somos guiados pelo que os outros pensam, pelo que os outros querem, pelo que os outros carregam. Nós somos guiadas pelaquilo que o céu carrega. E toda vez que nós passamos tempo com Deus, toda vez que nós dedicamos tempo ao nosso secreto, toda vez que nós dedicamos tempo a estar ali com o Pai, nós começamos a refletir a imagem de quem Deus é. É impossível você passar tempo com Deus e não começar a refletir quem Ele é. E às vezes isso assusta as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes elas não conseguem entender muito bem e nós parecemos loucas para o mundo. E tá tudo bem. Você precisa lembrar sempre que você foi feita à imagem do seu Pai. E o seu Pai não é desse mundo. Você também não é. Você não foi criada para esses padrões. E enquanto o mundo tenta te padronizar, te colocar dentro de uma caixa, Deus está dizendo: eu te fiz assim, filha. Eu sabia que você seria formosa do jeito que você é. Eu te criei e te plantei nessa terra para que você pudesse me refletir. E isso é quem eu sou. Essa forma como você age, fui eu que coloquei no teu coração. Você ama dessa forma porque eu amo assim. Você serve dessa forma porque eu sirvo assim. Então, mulher, chegou a hora de parar de se comparar com o resto. A nossa comparação é com Cristo.
Cristo. A nossa comparação é como Jesus foi. A única pessoa que precisa ser referência na nossa vida é Jesus. Nós precisamos olhar para ele e entender como Jesus andou nessa terra, porque é essa maneira que nós precisamos andar. A mulher do teu lado também passa por dificuldades. A mulher do teu lado também passa por provação. A mulher do teu lado também passa por inseguranças. E talvez ela tá olhando para você e dizendo como ela consegue fazer tudo. Como ela consegue carregar tudo? E você tá aí olhando para ela, se comparando com ela e fazendo a mesma pergunta. Como ela consegue fazer tudo? Como ela consegue fazer e viver a vida com essa leveza? A verdade é que todas nós temos inseguranças, temos comparações, temos lugares na nossa vida que nós não nos sentimos boas o suficiente, que nós sentimos como se faltasse algo, como se nós precisássemos ainda entregar mais, fazer mais. Mas Deus te criou perfeita. Deus te criou à imagem dele. Deus te criou semelhante a ele. Então é essa imagem que você precisa refletir. É essa imagem que você precisa estar confiante. É nesse lugar que você precisa entender e reconhecer o amor do Pai. Você é perfeita. Você foi criada de forma perfeita. E isso precisa estar na tua mente e no teu coração o tempo todo. Eu quero ler para você hoje o chamado à ação. E ele fala assim: hoje, declara em voz alta: eu fui criada à imagem de Deus. Eu carrego a glória do Criador. Eu me recuso a viver com bases nas mentiras que o mundo impõe. Depois se olhe no espelho e profetize sobre você mesma com base em Gênesis 1:27. E ao se olhar no espelho, não procure o que falta, mas reconheça o que Deus já disse que você é. E se quiser, escreva uma carta para si mesma lembrando quem você é em Cristo. Você não foi chamada para se esconder, mas foi chamada para refletir. Essa é quem você é. Reflexo do amor do Pai. Essa é quem Deus te chamou para ser. Então, a partir de hoje, você não vai mais aceitar as mentiras do mundo. A partir de hoje, você não vai mais se colocar nesse lugar onde que você acha que todo mundo é melhor que você, que todo mundo tem algo melhor para oferecer, que todo mundo está mais preparado. Você vai sair desse lugar e vai começar a viver segundo aquilo que o Pai já declarou sobre a sua vida, segundo aquilo que o Pai já declarou sobre você. Então, pare na frente do espelho e comece a profetizar. Não aquilo que você vê, mas aquilo que o céu vê sobre você. Você é valiosa, você é filha, você é abençoada, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que fala com autoridade, você é uma mulher que manifesta o céu na terra, você é uma mulher que transmite o amor do Pai, você é uma mulher que serve com humildade, você é uma mulher excelente. Declare as palavras do céu sobre a sua vida e deixe de lado as comparações do mundo. Mulher, você foi feita à imagem e à semelhança de um Deus vivo.